parecem não acabar. Você já sentiu enjoo? Eu sei disso. Depois de exagerar na pamonha, depois de uma feijoada, enjoo de gravidez, nas curvas da Estrada de Santos. Ruim, não é mesmo? Não dá para papear, para se concentrar. Não tem leitura, filminho, conversa que alivie. Nada ajuda. Quem já passou por um terrível enjoo sabe como é difícil pensar em qualquer outra coisa que não seja o enjoo em si. A cabeça não funciona direito. Os membros não respondem. Tudo piora a situação e parece que nada traz alívio. Há doenças e mesmo tratamentos médicos que dão enjoo. Enxaqueca e quimioterapia, por exemplo. São várias as situações em que parece que nosso ser interior está querendo se vingar de alguma ofensa e sair. Acho que nenhum desses tipos é tão ruim quanto o enjoo de barco. Meu avô, de quem eu e meu pai herdamos o nome, conta que certa vez, numa pescaria em alto mar, ele se sentiu terrivelmente enjoado. Segundo meu avô, a situação era tão feia que se lhe fosse oferecida a morte, ele teria aceitado de bom grado. Certa vez, na Praia do Forte, Bahia, fiz um passeio de barco para ver as baleias jubarte, que no meio do ano frequentam o litoral baiano atrás de algo. Será que é Axé Music? No passeio, aquela escuna balançava temivelmente, ao menos na avaliação de meu estômago. Foi intenso. Eu não aproveitei nadinha e ninguém viu baleia nenhuma. Eu não chegaria ao extremo de querer a morte naquele dia, mas teria dado alegremente a mão esquerda em troca de alívio imediato. Todos nós já passamos por situações na vida que parecem ser uma grande agonia que nunca acaba. Situações tão agonizantes que nos levariam a pagar altos preços para nos vermos livres. Pode ter sido algo físico, pode ter sido um problema no trabalho, pode ter sido uma questão emocional dificílima pela qual você tenha passado. Situações tão desesperadoras que chegam a dar enjoo. De certo, estar sozinho em Moabe, longe da terra prometida, desprovida do marido e dos filhos, qualifica-se como uma situação extrema, de qual se busca alívio. Na continuação da história do livro de Ruth, vemos Noemi sofrendo com o estranhamento e distanciamento de seu Pai Celestial. Noemi estava em Moabe, contra a vontade revelada de Deus, seguindo a liderança de seu marido. Noemi estava numa situação muito difícil, mas agora aparecia a possibilidade de regresso. Não somente para ela, mas também para alguém que, na verdade, nunca tinha sido parte do povo de Deus. Vejamos no texto bíblico essa passagem que nos ensina sobre a bondade de Deus em Cristo, chamando o seu povo a voltar à comunhão e recebendo estrangeiros para virem a Ele. Vamos considerar o que isso nos ensina sobre agir quando andamos, sobre como agir quando andamos em caminhos estranhos à palavra de Deus. O Senhor não se esquece de seu povo. Vejamos o texto, verso 6. Então se dispôs ela com as suas 2 noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. O Senhor sempre se lembra de seu povo, inclusive quando este está em rebelião contra ele. Assumindo que a fome sobre Belém foi resultado da ação de Deus pesar a mão sobre Israel a fim de fazê-lo voltar ao seu caminho, podemos supor com segurança que o seu povo
voltou a servi-lo e a situação mudou. É o próprio Deus que nos conduz ao arrependimento e retorno. Nossa esperança de salvação está na fidelidade infalível dele, não na nossa. Quando Deus pesa a mão sobre o seu povo, é a fim de conduzi-lo ao arrependimento. Essa parte da história de Ruth se passava provavelmente num dos momentos recorrentes na história do livro de Juízes, em que o povo se voltou para Deus. Antes, não havia pão na casa do pão, mas voltou a haver. Como eles conseguiram o pão? Caiu do céu? Embora tenha sido dado por Deus, tudo indica que foi por meios naturais. É claro, sabemos que, na época da peregrinação pelo deserto, Deus proveu o pão sobrenaturalmente para seu povo. Êxodo 16. O ponto aqui é que o pão nosso de cada dia sempre vem da mão de Deus. Quer o encontremos na padaria, quer o encontremos sobre as pedras no deserto. Em sua bondade pactual, Deus está imediatamente pronto a perdoar o seu povo. Não está pronto só a perdoar, mas a prover a maneira pela qual ele o faz. Nos tempos dos juízes, ele mesmo levantava pessoas para liderar o povo em arrependimento. Por ser fiel à sua promessa de redimir os seus, Deus segue fazendo o bem para nós, mesmo em meio à nossa infidelidade. Talvez Noemi, ao receber as notícias da bondade do Deus perdoador sobre Belém, tenha pensado algo como: uau, talvez também haja esperança de redenção para mim. O que mais eu poderia fazer? Ficar aqui em Moabe? Como alguém que passa por uma noite de enjoo e sofrimento, ela vê uma solução e decide ir atrás. Noemi nota que, em Belém, Deus perdoou o seu povo, que andava longe espiritualmente, e ela, que estava longe tanto física quanto espiritualmente, decide ver se ainda há espaço para ela. Essa lição é preciosa. O povo de Deus sempre pode voltar. Cristãos muitas vezes andam por um tempo longe de Cristo e de sua igreja, e quando caem em si, acham que não tem mais volta, ou temem que será vergonhoso demais retornar. Talvez seja seu caso. Talvez você, sofrido leitor, ande longe do Senhor e de seu povo. Nossa esperança não é a de vivermos sem pecar. Entretanto, a verdade libertadora da Bíblia é que, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. O perdão em Cristo é o que pavimenta nosso caminho. Muitos perdem a oportunidade de voltar por conta de seu orgulho. Mas felizmente, Noemi engole o orgulho e decide pela vida. Vou voltar à minha terra e ver se há perdão e nova vida para mim também. Ver se o Senhor também se lembra de mim. Ela está decidida a lidar com as consequências de seu pecado. Voltar e lidar com a vergonha, com a pobreza resultante, com a solidão de ser viúva e sem filhos. Nós também temos de lidar com os resultados de nossas escolhas ruins. Talvez você tenha de pedir perdão a alguém. Talvez você tenha de perder a sua posição no emprego ou uma nota na escola como resultado da confissão do pecado. Antes de ver como fica o retorno de Noemi, precisamos lidar com uma questão delicada. Como ficariam as noras? Elas não eram do povo de Israel e não gozavam das bênçãos do pacto. Havia sim a possibilidade de irem para Israel com Noemi, mas também eram viúvas vulneráveis. Que caminho seguiriam?